Como durar mais tempo no relacionamento? 10 hábitos que realmente funcionam. Por que o amor que parecia eterno começa a esfriar com o tempo? Por que quem jurava ficar de repente parece distante, como se o sentimento tivesse mudado? Será que amar é sorte ou é algo que se constrói todos os dias com escolhas e atitudes? Se essas perguntas já passaram pela sua cabeça, então este vídeo é para você. Antes de continuar, aproveita para curtir o vídeo, se inscrever no canal e compartilhar com alguém que também quer aprender a viver um amor de verdade. Hoje eu quero te mostrar 10 hábitos simples, mas poderosos, que fazem um relacionamento durar muito mais tempo. E o mais importante, eles realmente funcionam. Não são frases bonitas nem teorias de livros. São atitudes que, quando colocadas em prática, transformam a rotina, a comunicação e até a forma de olhar para quem você ama. Porque o amor não acaba de um dia para o outro. Ele vai se perdendo aos poucos, quando deixamos de cuidar das pequenas coisas que um dia fizeram tudo começar. O problema é que, muitas vezes, a gente tenta resolver crises grandes com pressa, quando o que realmente cura são os detalhes diários. Um olhar, uma palavra dita com calma, um gesto de carinho no meio de um dia difícil. Amar é escolher permanecer, mesmo quando o brilho parece menor. É entender que o relacionamento não é feito só de momentos perfeitos, mas de decisões conscientes de cuidar, respeitar e reconstruir sempre que for preciso. Neste vídeo, você vai perceber que durar mais tempo no amor não é sobre aguentar o outro, mas sobre aprender a crescer junto. É sobre criar um espaço seguro, onde ambos possam ser verdadeiros, sem medo de perder um ao outro. Se o seu relacionamento anda passando por fases de distância, desentendimentos ou simplesmente perdeu a leveza de antes, fica comigo até o final. Você vai descobrir que o amor ainda pode ser forte, leve e real. Basta relembrar o que o tempo fez a gente esquecer. Os pequenos hábitos que mantêm dois corações unidos. Agora, respira fundo, deixa as defesas de lado e escuta com o coração. Porque o que vem a seguir pode mudar a forma como você enxerga o amor. Hábito 1. O silêncio que une. Em um relacionamento maduro, o silêncio não é ausência, é presença em outra forma. É o espaço onde o amor respira quando as palavras já não bastam. Muitas pessoas confundem o silêncio com desinteresse, mas às vezes é justamente ele que impede uma discussão desnecessária, uma palavra dita na hora errada, um arrependimento que poderia durar dias. Quando aprendemos a respeitar o silêncio do outro, deixamos de ver o relacionamento como uma batalha para ser vencida e passamos a enxergá-lo como um lugar de paz. Porque nem todo silêncio é frieza. Às vezes, é cuidado. Há momentos em que o outro precisa se recolher, pensar, se recompor. E isso não significa que o amor acabou. Significa que ele está sendo processado, curado, reorganizado dentro de cada um. O erro de muitos casais é querer resolver tudo na pressa. Querem respostas imediatas, explicações, certezas. Mas o amor amadurece quando há tempo para o sentir e o pensar se encontrarem. O silêncio serve exatamente para isso, para reorganizar o coração, para baixar a poeira das emoções, para lembrar o motivo de estar ali. Quando alguém escolhe ficar quieto, muitas vezes é porque ainda quer preservar o que sente. Aprender a lidar com o silêncio é entender que o relacionamento não precisa de ruído o tempo todo. Existem dias em que estar ao lado em silêncio já é o suficiente. Um toque, um olhar, uma presença. O que destrói um relacionamento não é o silêncio em si, mas o medo que ele causa. O medo de estar sendo esquecido. O medo de não ser mais importante. Por isso, quando o silêncio aparecer, não se desespere. Use esse tempo para refletir sobre suas próprias atitudes, suas palavras e até suas reações. Às vezes,
É o seu comportamento que está exigindo mais do que o outro pode dar naquele momento. Muitos relacionamentos acabam não por falta de amor, mas por falta de paciência. A pessoa não consegue esperar o outro respirar, quer resolver tudo agora, quer ser ouvida e compreendida o tempo todo. Só que amar também é dar espaço. É confiar que o outro sabe o que sente, mesmo quando não diz. É acreditar que o silêncio não é rejeição, mas um jeito diferente de amar. Quando você aprende a ouvir o que não é dito, o vínculo se fortalece. Porque o amor não se constrói só com palavras bonitas, mas com gestos sutis, com o respeito ao tempo e ao limite do outro. O silêncio, quando usado com sabedoria, vira um abrigo. É nele que o casal se reencontra depois da tempestade. É ali que o perdão começa, que o orgulho se dissolve, que a calma volta a fazer sentido. Quando o amor é verdadeiro, o silêncio não separa, aproxima. Ele ensina a esperar, a ouvir o coração com mais clareza, a responder com mais ternura. É nesse intervalo entre uma palavra e outra que a maturidade se mostra, e é nela que o amor ganha força. Se você quer que seu relacionamento dure mais, aprenda a não temer o silêncio. Deixe que ele ensine o que as palavras não conseguem dizer, porque quando há confiança, até o silêncio fala. Ele diz, eu ainda estou aqui, mesmo quando não há som algum. Ele diz, eu preciso respirar, mas continuo te amando. E quando duas pessoas entendem isso, o amor se torna mais leve, mais livre, mais seguro. É nesse espaço de quietude que o sentimento amadurece e o relacionamento encontra um novo ritmo. Aquele que nasce não da urgência de falar, mas da sabedoria de ouvir. Hábito 2. Falar sem ferir. Saber falar é tão importante quanto saber amar. Porque de nada adianta ter bons sentimentos se as palavras que saem da sua boca ferem quem você ama. A maioria dos relacionamentos não se quebra por falta de amor, mas por excesso de palavras malditas. No calor da emoção, a gente se defende atacando, tenta ser ouvido gritando, tenta explicar apontando o erro do outro. Só que comunicação não é disputa, é construção. Amar é aprender a falar de um jeito que não destrói, mesmo quando se está com raiva. É entender que o tom da voz vale mais do que o conteúdo da frase, e que a intenção pode curar ou ferir, dependendo de como se escolhe expressá-la. Quando alguém fala para machucar, o outro se fecha. O diálogo vira uma parede, não uma ponte. E pouco a pouco, o casal deixa de conversar sobre o que sente e começa a se proteger do que o outro diz. É nesse ponto que o amor começa a se distanciar, mesmo que ainda exista afeto. Falar sem ferir é um exercício diário de humildade. É respirar antes de responder, é escolher o momento certo, é evitar dizer o que não precisaria ser dito só para aliviar o próprio ego. Quantas vezes você já percebeu que poderia ter resolvido tudo com calma, mas deixou o orgulho falar mais alto? Esse é o tipo de erro que se repete até que alguém decida amadurecer. Em um relacionamento saudável, as palavras servem para aproximar. Elas devem trazer clareza, não culpa. Devem buscar entendimento, não vitória. Falar sem ferir não é engolir tudo, nem fingir que está tudo bem. É aprender a dizer o que incomoda sem transformar isso em um campo de guerra. É expressar o que sente com firmeza e amor ao mesmo tempo. Isso exige prática, paciência e principalmente empatia. Porque quando você se coloca no lugar do outro antes de falar, você entende o peso que cada palavra pode carregar. Quando você fala com calma, o outro ouve com o coração aberto. Mas quando você fala com dureza, o outro levanta uma defesa automática. É como tentar regar uma planta com veneno e esperar que ela floresça. Relacionamentos duradouros não são construídos por quem tem sempre razão, mas por quem sabe conversar com sabedoria. Às vezes, é melhor ter paz
do que ter razão. E isso não significa se calar, mas escolher o momento e a forma certa de se comunicar. Falar sem ferir também significa saber ouvir. Escutar é mais do que ficar em silêncio enquanto o outro fala. É prestar atenção de verdade, sem planejar a resposta. É tentar entender o que está por trás da emoção. Muitas brigas nascem não de um problema real, mas de interpretações erradas, de palavras que foram ouvidas com o filtro do orgulho ou da dor. Quando o casal aprende a ouvir antes de reagir, o diálogo se transforma em ponte de reconciliação. Use as palavras como instrumentos de cura. Se o amor é um jardim, suas palavras são a água que o mantém vivo. Cada elogio sincero, cada reconhecimento, cada palavra dita com respeito faz o relacionamento crescer. Mas cada crítica agressiva, cada ironia, cada palavra jogada em um momento de raiva destrói um pouco da confiança. A confiança é a base de tudo, e uma vez rachada, leva tempo para ser reconstruída. Por isso, cuide com o que diz, porque o que sai da boca não volta mais. Se você quer que seu relacionamento dure, fale com verdade, mas com amor. Diga o que sente, mas escolha como dizer. Às vezes, uma frase dita com ternura tem o poder de resolver o que horas de discussão não conseguem. Quando o casal aprende a conversar com o coração, o amor encontra um ritmo novo, aquele em que o respeito guia a fala e o carinho guia a escuta. No fim, não é o quanto você fala, mas o quanto o outro se sente amado quando te ouve. Hábito 3. Manter o mistério. O amor não morre de repente. Ele morre aos poucos, quando tudo se torna previsível, quando o olhar já não surpreende, quando o gesto já não desperta mais curiosidade. O erro de muitos casais é acreditar que intimidade significa saber tudo sobre o outro. Mas a verdade é que o mistério é parte essencial da paixão, mesmo dentro de uma relação estável. Amar é conhecer, sim, mas também continuar descobrindo. Quando o relacionamento vira uma rotina sem novidades, o sentimento perde o brilho. É como olhar o mesmo pôr do sol todos os dias e esquecer de perceber sua beleza. Manter o mistério não significa esconder coisas. Significa preservar o encanto. É manter viva a curiosidade sobre o que o outro pensa, sonha e sente. É surpreender com gestos simples, mudar o jeito de dizer "eu te amo", reaparecer com algo inesperado, mostrar uma nova versão de si mesmo. Quando o outro sente que ainda há algo para descobrir em você, o interesse continua aceso. Não se trata de manipulação, mas de autenticidade. É se permitir evoluir e crescer para que o relacionamento cresça junto. Com o tempo, muitos casais param de se cuidar, de se admirar, de se interessar. Ficam tão acostumados com a presença um do outro que se esquecem do que um dia os atraiu. O amor precisa de leveza, de curiosidade e até de um certo mistério para continuar vivo. Quando você mostra que ainda tem sonhos, projetos e vontades individuais, o outro se reapaixona por quem você é, não pelo que você representa dentro do relacionamento. O segredo está em manter a essência viva. Lembre-se de como tudo começou. No início havia perguntas, risadas inesperadas, gestos de conquista. Havia o desejo de entender o outro, de impressionar, de estar presente. Com o tempo, esse esforço diminui e dá lugar ao costume. Mas a rotina não precisa ser o fim da magia. Pequenas mudanças de comportamento, um jantar feito de surpresa, uma mensagem fora de hora, um elogio inesperado, podem reacender o que parecia apagado. São detalhes simples que lembram o outro de que ainda vale a pena ficar. O mistério no amor é o que faz o coração bater mais forte mesmo depois de anos. É o que faz o casal continuar se admirando e crescendo juntos. Quando você mostra novas versões de si mesmo, o relacionamento se renova.
É como um livro que, mesmo depois de várias leituras, ainda revela uma frase nova. Isso acontece quando há evolução, quando há vontade de surpreender e de continuar sendo interessante para quem se ama. Não caia na armadilha de achar que ser transparente é contar tudo, o tempo todo. Há coisas que só se mostram com o tempo certo, e o amor precisa desse equilíbrio. Manter o mistério é também respeitar o espaço de cada um. É entender que, mesmo dentro da relação, existe um universo particular que o outro pode visitar, mas nunca possuir por completo. Isso é o que mantém o interesse, a admiração e a vontade de continuar explorando o amor todos os dias. Quando o mistério acaba, o relacionamento entra no modo automático, e o automático é o inimigo da paixão. Reacender o interesse é um ato de escolha. Escolha se reinventar, escolher o olhar curioso, escolher se redescobrir e redescobrir o outro. Porque o amor, quando se acomoda, envelhece, mas quando se renova, amadurece. O mistério é a arte de manter viva a chama da descoberta, mesmo quando já se conhece o caminho. Hábito 4. Escolher ficar. Amar é uma escolha diária, não uma emoção passageira. O erro de muitos é acreditar que o amor sobrevive sozinho, que basta sentir algo forte no começo e o resto acontece naturalmente. Mas o amor não se sustenta só de sentimentos. Ele precisa de decisão. Decisão de ficar, mesmo quando o entusiasmo diminui. Decisão de cuidar, mesmo quando é mais fácil virar as costas. Decisão de tentar mais uma vez, quando a mente diz que seria melhor desistir. Amar é escolher todos os dias a mesma pessoa, mesmo sabendo de suas falhas, suas limitações e seus silêncios. Nos momentos bons, essa escolha parece fácil, mas é nos dias difíceis que ela mostra o que realmente significa. É quando o orgulho quer vencer, quando o cansaço pesa, quando a comunicação falha, que o amor é testado. E é aí que se vê quem está disposto a permanecer. Ficar não é se conformar, é decidir lutar pelo que vale a pena. É olhar para o outro e pensar: eu sei que não é perfeito, mas ainda acredito nesse amor. O que destrói muitos relacionamentos não é a falta de amor, mas a desistência disfarçada de indiferença. Quando um para de escolher o outro, o vínculo começa a se desfazer, mesmo sem brigas, mesmo em silêncio. Escolher ficar é entender que o amor verdadeiro não é constante e eufórico, mas maduro e paciente. É saber que os altos e baixos fazem parte e que a estabilidade vem da entrega de ambos. Às vezes, é preciso reconstruir o que foi quebrado, reinventar o que se desgastou, reaprender o que o tempo apagou. Quem escolhe ficar aprende que o amor não é sempre leve, mas é sempre uma oportunidade de crescer. Nenhum relacionamento sobrevive só quando tudo está bem. Ele sobrevive quando há duas pessoas dispostas a recomeçar, mesmo sem garantias. A verdade é que amar alguém a longo prazo é desafiante. Com o tempo, o encanto inicial se mistura com as responsabilidades, as diferenças e as feridas. Mas é nessa realidade que o amor amadurece. Ficar é um ato de coragem, porque envolve vulnerabilidade, perdão e fé. É acreditar que, mesmo imperfeitos, ainda é possível construir algo bonito. Não é sobre se prender, é sobre permanecer por amor, não por medo de ficar só. É escolher o compromisso não como prisão, mas como liberdade de construir algo duradouro. Muitos se perdem achando que o amor acabou quando o sentimento muda, mas o amor não desaparece, ele se transforma. Às vezes precisa de silêncio, de tempo, de espaço para florescer de novo. Escolher ficar é escolher cultivar. É entender que toda relação passa por invernos, mas quem decide permanecer planta sementes para a próxima primavera. Essa é a diferença entre quem ama e quem apenas se encanta.
O primeiro escolhe ficar mesmo quando não é fácil. Se você quer que seu relacionamento dure, não espere sentir o mesmo de antes todos os dias. O amor não é feito para ser sempre igual. Ele evolui com o tempo, e o que o mantém vivo é a decisão de cuidar, mesmo quando o coração está cansado. Ficar não é desistir de si, é acreditar que ainda há algo a ser vivido juntos. Quando duas pessoas escolhem permanecer, mesmo entre dúvidas e tropeços, elas constroem algo que o tempo não apaga. Escolher ficar é o hábito que dá sentido a todos os outros. Porque enquanto houver a decisão de continuar, sempre haverá uma nova chance de recomeçar. O amor verdadeiro não é o que nunca enfrenta dificuldades, mas o que sobrevive a elas. É o amor que escolhe ficar todos os dias, mesmo quando o mundo parece dizer o contrário. Hábito 5. Curar as expectativas. Grande parte das frustrações nos relacionamentos nasce das expectativas não ditas. A gente imagina o que o outro deveria fazer, como deveria reagir, o que deveria entender, mas raramente diz isso com clareza. Criamos um roteiro invisível e esperamos que a outra pessoa o siga sem nunca ter lido. Quando ela falha, sentimos dor, raiva, decepção. Só que a verdade é simples. Ninguém consegue atender a uma expectativa que não conhece. Amar é aprender a separar o que é real do que é idealizado. É parar de esperar que o outro nos complete e começar a enxergar que o amor é soma, não conserto. As expectativas são armadilhas sutis. Elas nascem de carências antigas, de medos não resolvidos, de padrões que carregamos de outras relações. Esperamos que o outro nos cure, nos prove amor, nos salve do vazio. Mas isso é impossível. Nenhum amor sobrevive quando é cobrado o tempo todo para suprir algo que vem de dentro. Curar as expectativas é libertar o outro do peso de nos fazer felizes o tempo todo. É entender que a felicidade não é responsabilidade de quem está ao nosso lado, mas consequência de uma relação equilibrada entre o que damos e o que recebemos. Quando você para de cobrar o amor ideal, começa a enxergar o amor real. E o amor real tem falhas, tem dias ruins, tem diferenças. É imperfeito, mas sincero. A maturidade emocional surge quando aceitamos que o outro não vai agir sempre como queremos, e que isso não significa falta de amor. Significa apenas que ele é humano. Curar as expectativas é um exercício de humildade e autoconhecimento. É olhar para dentro e perceber o que eu espero demais do outro, o que eu mesmo não tenho dado. Quando você cura suas expectativas, o relacionamento se torna mais leve. As cobranças dão lugar ao diálogo, o ressentimento se transforma em compreensão. E aos poucos, o amor volta a respirar. A confiança cresce quando o outro percebe que pode ser ele mesmo sem medo de falhar. O amor não exige perfeição, ele floresce no espaço onde há aceitação. Ninguém consegue se abrir quando vive sob julgamento constante. Por isso, se você quer um relacionamento duradouro, liberte-se da ideia de que o outro precisa ser exatamente o que você sonhou. Amar é ver o outro como ele é, não como você gostaria que fosse. É celebrar as diferenças em vez de lutar contra elas. É aprender que há beleza até nas imperfeições. Quando você abandona a expectativa do deveria ser, descobre o valor do é. Descobre que o amor verdadeiro não é sobre mudar o outro, mas sobre crescer junto com ele. Curar as expectativas é parar de cobrar o que falta e começar a agradecer o que existe. Seja sincero consigo mesmo. Quantas vezes você se decepcionou não porque o outro errou, mas porque criou uma história na sua cabeça que ele não seguiu? Quantas vezes esperou algo que nunca foi dito? A cura começa quando você reconhece isso. Quando decide se libertar do controle, da cobrança, da necessidade de moldar o amor. O amor não é um projeto, é um encontro.
E encontros verdadeiros só acontecem quando há espaço para o outro ser quem é. Quando duas pessoas curam suas expectativas, elas param de competir e começam a cooperar. O relacionamento deixa de ser campo de disputa e vira parceria. É nesse ponto que o amor amadurece, porque quando há aceitação, há paz. E quando há paz, o amor dura. Curar as expectativas é abrir as portas para um amor mais verdadeiro, mais livre e mais humano. Hábito 6. Admirar o outro de novo. Com o tempo, muitos relacionamentos perdem algo essencial: a admiração. Aquela sensação de orgulho silencioso que se sente ao olhar para quem está ao seu lado e pensar: que sorte eu tenho. No começo, tudo encanta, tudo é novidade. Mas à medida que o tempo passa, o olhar se acostuma e o coração esquece de valorizar o que tem. O problema é que o amor sem admiração vira convivência fria. É possível continuar junto e ainda assim sentir que falta algo. O segredo para durar é reaprender a admirar o outro, a enxergar o que ele tem de bonito, o que o torna único, o que um dia fez você se apaixonar. A admiração é o combustível da atração. Quando ela acaba, o desejo enfraquece, a paciência diminui e o respeito começa a se perder. Amar alguém é continuar se inspirando nele, mesmo quando as falhas aparecem. É olhar e ver não só o que o outro faz, mas quem ele é. Quando você deixa de admirar, começa a apontar mais os defeitos do que reconhecer os esforços. O amor se desgasta quando o olhar se torna crítico demais e generoso de menos. Reaprender a admirar é escolher ver o que é bom de novo, mesmo quando a rotina tenta esconder. Muitas vezes, a falta de admiração não vem porque o outro mudou, mas porque você parou de enxergar. É fácil se perder na correria, nas obrigações, nas pequenas irritações do dia a dia. Mas se você parar por um instante e observar, vai perceber gestos que ainda merecem ser elogiados, atitudes que ainda mostram cuidado, detalhes que ainda revelam amor. O que falta, na verdade, é atenção. O amor não precisa de grandes gestos para continuar forte. Ele precisa de reconhecimento. Quando o outro sente que é visto e valorizado, ele se aproxima, se entrega mais, volta a se esforçar. Admiração não é idolatria, é respeito com ternura. É entender que o outro tem limites, mas também tem virtudes. É celebrar as pequenas vitórias, reconhecer os esforços, agradecer pelas coisas simples. Quando o casal volta a se admirar, o vínculo se renova. O amor deixa de ser obrigação e volta a ser escolha. E essa escolha se torna leve, porque a gratidão substitui a cobrança. A admiração é o antídoto contra o desgaste. Ela lembra o motivo pelo qual vocês começaram e reforça o porquê de ainda estarem juntos. Tente se lembrar do que te encantou no começo. Talvez tenha sido o sorriso, a forma como o outro te escutava, o jeito de lidar com a vida. Esses traços ainda estão ali, só precisam ser redescobertos. Quando você começa a prestar atenção de novo, percebe que o amor não acabou. Ele apenas ficou encoberto pela rotina. Uma palavra de reconhecimento pode transformar um dia inteiro. Dizer: eu tenho orgulho de você, eu gosto de como você faz isso, eu te admiro, tem um poder que muita gente esquece. Quando a admiração é mútua, o relacionamento se fortalece. Os dois crescem juntos, inspiram um ao outro, se tornam melhores não por cobrança, mas por vontade. O amor deixa de ser peso e volta a ser combustível. Não existe relação duradoura sem esse olhar de respeito e encantamento. Reaprender a admirar o outro é reaprender a se apaixonar. É ver com os olhos da gratidão, não da comparação. Se você quer que o amor dure, olhe de novo. Não com o olhar de quem procura falhas, mas com o olhar de quem quer redescobrir o que é belo.
porque o amor não desaparece, ele apenas adormece quando deixamos de admirá-lo. E quando o olhar volta a brilhar, o coração volta a bater no mesmo ritmo de antes, talvez até mais forte, porque agora ama com consciência. A admiração reacende o amor maduro, aquele que escolhe, valoriza e respeita. Hábito 7. Ter vida própria. Um dos maiores erros dentro de um relacionamento é acreditar que o amor exige deixar de ser quem você é. Muita gente se perde tentando agradar, tentando estar sempre presente, tentando provar amor o tempo todo. No começo parece bonito, mas com o tempo vira peso. O amor saudável não nasce da dependência, ele cresce na liberdade. Ter vida própria é essencial para que o relacionamento dure, porque ninguém aguenta carregar a responsabilidade de ser o único motivo da felicidade do outro. Quando você abandona seus sonhos, seus hobbies, suas amizades, acaba perdendo a essência que um dia atraiu quem está com você. Amar é compartilhar a vida, não entregar a sua por completo. É caminhar lado a lado, não em cima das pegadas do outro. Ter vida própria significa ter interesses, metas e planos que existem fora do relacionamento. É manter a individualidade viva para que o amor tenha espaço para respirar. Quando um se anula, o relacionamento se sufoca. A pessoa que deixa de viver por si mesma acaba cobrando demais, exigindo atenção constante, criando insegurança. A ausência de vida própria gera desequilíbrio e, com o tempo, o que era amor se transforma em dependência emocional. Ter vida própria é um ato de amor, não de egoísmo. É cuidar de si para poder cuidar melhor do outro. É entender que quanto mais inteiro você está, mais leve se torna a relação. O amor verdadeiro não quer aprisionar, quer inspirar. E isso só acontece quando ambos se sentem livres para crescer, mudar e evoluir. Ter vida própria significa continuar aprendendo, conhecendo pessoas, se desafiando, investindo em si mesmo. Isso mantém o brilho no olhar, a autoestima alta, a energia viva, e tudo isso alimenta o relacionamento de forma natural. Muitas vezes, o distanciamento em um casal surge porque um dos dois deixou de ser interessante até para si mesmo. Quando você para de se cuidar, de sonhar, de se motivar, o outro sente. A energia muda, o olhar apaga, o vínculo esfria. Ter vida própria é reacender essa chama interna. É lembrar que você tem valor além do amor que recebe. E quando o outro percebe que você continua crescendo, que tem algo novo a compartilhar, ele se aproxima com curiosidade, admiração e desejo. O amor se renova quando cada um continua evoluindo. Um relacionamento saudável é feito de dois indivíduos inteiros, não de metades tentando se completar. Quando cada um tem sua vida, o encontro se torna mais leve e verdadeiro. O casal se fortalece porque há equilíbrio entre o nós e o eu. O problema é que muita gente tem medo de parecer distante ao manter sua individualidade, mas a verdade é que a ausência de vida própria cria mais distância do que a presença dela. Amar alguém não é perder o próprio caminho, é caminhar junto sem deixar de existir. Se você quer que seu relacionamento dure, invista tempo em você. Cuide da sua mente, do seu corpo, da sua espiritualidade. Busque seus sonhos, mantenha suas amizades, alimente sua paixão pela vida. Quando você está bem consigo mesmo, o relacionamento se torna uma escolha, não uma necessidade. E quando o amor é escolha, ele é mais forte. Ter vida própria é o que mantém o amor saudável, porque impede que o outro se torne sua única fonte de sentido. Amar é dividir o que transborda, não o que falta. É por isso que as relações mais duradouras são aquelas em que ambos continuam sendo indivíduos completos. Ter vida própria não afasta, aproxima. Porque quando cada um tem algo bonito para oferecer de dentro de si, o amor se torna troca e não cobrança. Hábito
8. Saber pedir desculpas. Poucas coisas revelam mais maturidade emocional do que a capacidade de pedir desculpas. E, ao mesmo tempo, poucas atitudes são tão difíceis dentro de um relacionamento. A maioria das pessoas cresce acreditando que admitir um erro é sinal de fraqueza, quando na verdade é o contrário. Pedir desculpas é um ato de coragem, de amor e de respeito. É reconhecer que feriu, que falhou, que poderia ter feito diferente. Em um relacionamento duradouro, inevitavelmente haverá momentos de desentendimento, palavras ditas no impulso, atitudes impensadas. O que define a continuidade do amor não é a ausência de erros, mas o que se faz depois deles. Saber pedir desculpas é abrir o coração para reconstruir a confiança. É deixar o orgulho de lado para salvar o vínculo que importa. Às vezes, um me perdoa sincero vale mais do que qualquer justificativa. Mas o problema é que muita gente pede desculpas da boca para fora. Fala por falar, sem entender o impacto do que fez, e o outro sente. O pedido de perdão só tem valor quando vem acompanhado de arrependimento verdadeiro e mudança de atitude. Dizer desculpa é fácil. Difícil é provar no dia seguinte que entendeu o que precisa ser diferente. Dentro de um relacionamento, o orgulho é um dos maiores inimigos. Ele cria barreiras invisíveis que afastam o casal, mesmo quando o amor ainda existe. É o orgulho que impede o toque depois da briga, que silencia o "eu te amo" por teimosia, que transforma a casa num campo de silêncio frio. Quando ninguém quer ceder, o amor fica preso entre duas verdades. E o tempo, em vez de curar, endurece o coração. Saber pedir desculpas é quebrar esse ciclo. É dizer com humildade: eu errei, mas quero consertar. Pedir desculpas não significa que o outro sempre vai te perdoar de imediato. Às vezes, o tempo é necessário. Mas quando o arrependimento é genuíno, ele toca fundo. Ele mostra que você valoriza o relacionamento mais do que o seu ego. Isso é o que diferencia o amor imaturo do amor consciente. No amor maduro, o perdão não é humilhação, é libertação. É a escolha de não deixar um erro apagar tudo o que já foi construído. É importante lembrar que saber pedir desculpas também envolve saber perdoar. Quando o outro reconhece o erro e você escolhe acolher esse gesto, o relacionamento ganha um novo nível de confiança, porque o perdão não apaga o passado, mas abre espaço para recomeçar. Quando há disposição de ambos para reconhecer falhas e crescer juntos, o amor se fortalece. O casal aprende que não precisa ser perfeito, só precisa ser sincero. Saber pedir desculpas é também reconhecer os próprios limites. Às vezes, o erro não foi intencional, mas mesmo assim machucou. Admitir isso é sinal de empatia. É colocar o sentimento do outro acima da necessidade de estar certo. É escolher a paz em vez da vitória. A pessoa que entende o valor disso constrói um relacionamento mais leve, porque aprende a resolver com o coração e não com o orgulho. No fim, pedir desculpas é uma forma de dizer: eu te amo o suficiente para consertar o que quebrei. É um gesto simples, mas capaz de salvar um amor prestes a desabar. O orgulho destrói, a humildade reconstrói. E quem aprende essa diferença descobre que o amor dura muito mais quando há espaço para o perdão, porque todo relacionamento precisa de dois corações dispostos, um para pedir desculpas e outro para aceitar. Hábito 9. Rezar pelo relacionamento. Quando um relacionamento enfrenta momentos difíceis, muitos buscam soluções apenas na conversa, nas mudanças externas ou nas tentativas de controlar o outro. Mas há algo mais profundo que sustenta um amor verdadeiro: a fé. Rezar pelo relacionamento é um ato de entrega e humildade. É reconhecer que, por mais que a gente se esforce, existem coisas que fogem do nosso controle.
É confiar que Deus pode restaurar o que a emoção humana já não consegue sustentar. Quando um casal ora junto, ele cria um elo invisível que o tempo e os conflitos não conseguem romper. A oração é o lugar onde o orgulho se cala, onde o perdão encontra espaço e onde o amor renasce. Rezar não é pedir que o outro mude, mas pedir sabedoria para amar melhor. É pedir paciência para entender o que o coração ainda não compreende. Força para continuar quando o cansaço pesa e clareza para enxergar o que precisa ser ajustado. Quando você convida Deus para dentro da relação, as brigas ganham outro peso, o diálogo se torna mais calmo e as decisões são tomadas com mais consciência. O amor se fortalece porque encontra um propósito além do ego. Rezar é lembrar que o relacionamento não é feito de duas pessoas tentando vencer uma à outra, mas de duas almas tentando crescer juntas. A oração traz presença, equilíbrio e direção. É nela que o casal encontra respostas quando as palavras falham. Às vezes, o simples gesto de se unir em silêncio, de mãos dadas, já é o suficiente para mudar o clima entre vocês. Não há necessidade de discursos longos. Basta um Senhor, ajuda-nos a continuar com amor e respeito. Quando o coração se abre, o milagre acontece nas pequenas coisas, na paciência que volta, no olhar que se suaviza, no perdão que antes parecia impossível. Muitos acreditam que a fé é um refúgio apenas em tempos de crise, mas ela é também o alimento dos dias bons. Rezar quando tudo está bem é uma forma de agradecer, de reconhecer que o amor é uma bênção que precisa ser cuidada. Quando a fé se torna hábito, o relacionamento ganha raízes mais firmes. Porque a espiritualidade ensina a não desistir no primeiro obstáculo, a compreender que o amor, assim como a fé, cresce quando é cultivado com constância. Rezar pelo relacionamento também é rezar por si mesmo. É pedir a Deus para te ensinar a amar de forma mais paciente, mais empática, mais verdadeira. É pedir cura para as feridas antigas que ainda afetam o presente. Pedir serenidade para lidar com as diferenças e coragem para mudar o que está ao seu alcance. A oração transforma não apenas o relacionamento, mas o coração de quem ora. Ela tira o foco da culpa e coloca no aprendizado. Quando o casal aprende a colocar Deus no centro, o amor ganha sentido. As tempestades continuam vindo, mas agora há abrigo. Porque quando duas pessoas se ajoelham juntas, elas se levantam mais fortes. A fé ensina que o amor não é perfeito, mas é sagrado. E tudo que é sagrado precisa ser cuidado com presença, respeito e oração. Rezar pelo relacionamento é lembrar, todos os dias, que o amor é um dom e que dom nenhum floresce sem gratidão. Se o seu relacionamento tem enfrentado dias de incerteza, comece com um simples gesto. Ore por vocês. Não para mudar o outro, mas para transformar o que está dentro de você. A fé não substitui o diálogo, mas o torna mais verdadeiro. E quando o amor se mistura à fé, ele se torna mais forte, mais paciente, mais real. Porque onde há oração, há esperança. E onde há esperança, o amor sempre encontra um caminho para continuar. Hábito 10. Cultivar a gratidão. A gratidão é o solo onde o amor floresce e também o escudo que o protege das pequenas ingratidões do dia a dia. É fácil se encantar no começo, quando tudo é novidade. Mas é com o passar do tempo que a gratidão se torna essencial. Ela é o que mantém o coração atento às coisas boas que o outro faz, mesmo quando os dias parecem comuns. Quem aprende a agradecer transforma o relacionamento, porque passa a enxergar o que o amor oferece em vez de focar no que ele ainda não tem. Quando você olha com gratidão, o vínculo se fortalece e o respeito cresce.
A falta de gratidão é uma das maiores causas do afastamento entre casais. Aos poucos, o que era gesto de carinho vira obrigação. O que antes era motivo de alegria vira rotina. A pessoa deixa de se sentir valorizada e o amor começa a perder o brilho. Dizer obrigado pode parecer simples, mas é um gesto poderoso. É o reconhecimento do esforço, é o cuidado que se transforma em laço. A gratidão é o lembrete diário de que ninguém é obrigado a ficar, que o amor é sempre escolha. E quando há reconhecimento, essa escolha se renova. Cultivar a gratidão é mudar a lente com que se vê o relacionamento. É perceber que o outro não precisa ser perfeito para ser especial. É valorizar os detalhes, o sorriso inesperado, a ajuda silenciosa, o apoio em momentos difíceis. Quando o casal aprende a agradecer, o peso das diferenças diminui, porque quem agradece entende que o amor não precisa ser grandioso para ser real. Ele se sustenta em pequenos gestos, em palavras gentis, em presenças constantes. A gratidão também cura o olhar viciado na comparação. É comum que, com o tempo, a gente olhe para fora e veja outros casais, outras histórias, e comece a achar que o amor do outro é mais bonito, mais fácil, mais leve. Mas cada relação tem seu ritmo, suas dores e suas vitórias. Quando você se concentra no que o seu relacionamento tem de bom, percebe o quanto já conquistaram juntos. A gratidão é o antídoto contra a insatisfação. Ela ensina a valorizar o que está ao alcance, em vez de correr atrás do que parece faltar. Ser grato é também um exercício de humildade. É reconhecer que o outro escolheu ficar, escolheu dividir, escolheu construir junto. E isso já é motivo para agradecer todos os dias. A gratidão mantém o coração aberto, disposto a perdoar, a compreender e a recomeçar. Ela transforma o amor em algo sólido, porque o que é valorizado tende a crescer. Ninguém se sente motivado a continuar dando o melhor de si quando o que faz passa despercebido. Um simples "eu notei o que você fez por nós" tem o poder de reacender a conexão. Quando o casal vive com gratidão, até os dias difíceis ganham sentido, porque mesmo nas falhas há aprendizado, mesmo nas discussões há crescimento. A gratidão muda o foco do problema para o propósito. Em vez de perguntar, por que isso está acontecendo comigo? Você começa a pensar, o que posso aprender com isso? E essa mudança de perspectiva mantém o relacionamento em movimento, impedindo que as dificuldades se tornem muros. Cultivar a gratidão é escolher ver o amor como um presente, não como obrigação. É agradecer pela presença, pela companhia, pelo apoio, até pelos desafios que ensinam. O amor amadurece quando o coração aprende a reconhecer o valor das pequenas coisas. A gratidão é o elo entre o passado vivido, o presente compartilhado e o futuro que ainda será construído. É o que mantém o casal unido quando o entusiasmo passa, porque quem é grato nunca esquece o porquê começou. O amor que permanece. Um relacionamento não dura por acaso. Ele dura porque duas pessoas decidem todos os dias cuidar do que construíram. Amar não é sorte, é escolha. É a soma de pequenas atitudes que, repetidas com paciência e verdade, criam laços que resistem ao tempo. Nenhum casal é perfeito, mas os que permanecem juntos são aqueles que entenderam que o amor é uma jornada de aprendizado contínuo. É cair e levantar, machucar e curar, afastar-se e reencontrar-se. Quando existe vontade de crescer juntos, o amor se renova mesmo depois das fases mais difíceis. Tudo o que você ouviu até aqui são hábitos simples, mas que mudam completamente a forma de viver o amor. O silêncio que une, a palavra dita com cuidado, o mistério que mantém a curiosidade viva, a decisão de ficar, a cura das expectativas, a admiração que reacende o olhar, a vida própria que traz equilíbrio, o perdão que reconstrói,
a fé que sustenta e a gratidão que transforma. Cada um deles é um pilar que mantém de pé aquilo que o tempo tenta desgastar. O segredo não está em evitar as crises, mas em saber como atravessá-las de mãos dadas. Amar é compreender que haverá dias em que o sentimento será intenso e outros em que será discreto, quase silencioso. E tudo bem, o amor não precisa ser barulhento para ser verdadeiro. O que importa é o esforço constante de continuar escolhendo o outro, mesmo quando seria mais fácil desistir. O amor que dura é o que aprende a ser calmo, o que cresce devagar, o que entende que nem toda fase boa é eterna, mas que o compromisso de permanecer é. Se neste momento você sente que seu relacionamento está enfrentando desafios, lembre-se, ainda há tempo para reconstruir. Não espere o outro mudar para recomeçar. Comece por você. Mude o tom das palavras, o olhar, o gesto. Um simples movimento de amor pode mudar completamente a direção de uma história. O amor é uma semente que precisa ser regada todos os dias. E mesmo quando parece seca, ela ainda pode florescer se houver vontade e cuidado. Agora feche os olhos por um instante e pense: qual desses hábitos você precisa praticar mais hoje? Talvez seja o silêncio, talvez a gratidão, talvez o perdão. O importante é começar. Nenhum relacionamento se transforma da noite para o dia, mas todo relacionamento pode melhorar quando há sinceridade e dedicação. Se este vídeo tocou o seu coração, curta, compartilhe e se inscreva no canal. Talvez essas palavras cheguem a alguém que também precisa lembrar que o amor ainda pode dar certo. E lembre-se, o amor se multiplica quando é dividido. Que você escolha amar de forma consciente, com paciência, com fé e com gratidão, porque o amor verdadeiro não é o que nunca enfrenta dificuldades, mas o que cresce apesar delas.